Há momentos que será só você e Deus e tá tudo bem. Esse é o tema desse vídeo, é um tema muito importante, a questão da solidão, transformar a solidão em solitude, e eu resolvi gravar isso porque pode ser que sirva para você ou para alguém que precisa ouvir isso que você vai encaminhar. Então vamos lá, na vida a gente precisa entender que a vida é feita de ciclos da vida. Assim como existem as 4 estações, né? Primavera, verão, inverno e outono, cada uma no seu tempo, existe ciclos da vida. Existem momentos que a gente está feliz, existem momentos que a gente está triste, existem momentos que a gente não tem esperança de nada, acha que a vida é uma bosta, que nosso mundo vai acabar e que o mundo vai acabar, e existem momentos que a gente acha que pode mudar o mundo e tal. Mas independente da fase que você está vivendo, você precisa entender que vai haver bons momentos, mesmo o mundo sendo injusto, mesmo existindo muito mais pobre do que classe média e rico, mesmo existindo corrupção no mundo dos políticos e falsos religiosos e pessoas sem caráter, e existindo pessoas boas que elas sofrem as consequências do pecado e do desvio do caráter do homem que se afasta de Deus. Todas essas coisas sempre vão existir, e existem as fases da vida que a gente vive. E a gente tem que entender que mesmo que a gente possa ter bons amigos e a minoria das pessoas na história da humanidade tenha família estruturada, isso não determina a nossa história. E mesmo que você tenha uma família estruturada e bons amigos, há momentos que não vai estar ninguém disponível para você. Há momentos que você talvez passe por depressão, estresse, ansiedade, que você vai ter dificuldade de lidar com as suas emoções, que a vida não vai fazer sentido, você com ou sem dinheiro. Há momentos em que você, vai querer morrer, né? Na verdade, você não quer morrer, nem eu. As pessoas não se suicidam porque elas querem morrer, elas querem matar a dor, e elas não estão sabendo como. O dinheiro, a escola, o trabalho, às vezes a igreja que a pessoa está, ou o lugar que ela frequenta, os amigos, a família, não faz sentido. Por quê? Porque existe um vazio dentro de mim e de você, no espírito, porque nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma. E a alma são os sentimentos, razão, emoção, essas coisas, a psique. E o espírito está gritando por uma relação mais profunda com Deus. Por quê? Porque a gente é criatura, criada por Deus, que nasceu para amar e ser amado, né? E Deus, que é o próprio amor, ele quer se relacionar com a gente. É por isso que eu falo tanto para vocês que a gente não precisa de religião para se conectar com Deus, a gente precisa de relacionamento, a gente não precisa de regrinhas, a gente precisa de conexão. Deus sempre quis e sempre quer conexão. O movimento sempre foi de Deus vir até a gente. Se você observar no próprio Éden, Deus vinha até o homem, e Deus sempre dá uma chance. A gente tem a possibilidade de ter acesso à Bíblia e a bons conhecimentos que nos libertam. Deus fala através da Bíblia, Deus fala através de músicas, através de pessoas, através da natureza, através de sinais, através de sons. Deus fala. Deus dá chance para todo mundo conhecer. Da Coreia do Norte à China, da Indonésia à Austrália, da África à Europa, às Américas. Todos têm chance, e Deus é justo, de conhecer a verdade que liberta, e a gente faz escolhas através do livre-arbítrio, vamos dizer assim. E quando você passa por uma dificuldade, às vezes tem pessoas como amigos, como familiares, como terapeutas, como mentores, como pastores, pessoas do bem que a vida coloca, que Deus coloca. Mas tem momentos que você se sente sozinho, que você se sente sozinha. E aí, como lidar com isso? Tem momentos que a sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos, as pessoas do trabalho, da igreja não vão te ajudar. E aí, o que a gente faz? E eu vou te responder o que você e eu podemos fazer. A gente pode buscar a Deus. A gente pode se humilhar diante de Deus. Porque a palavra diz, aqueles que se humilham serão exaltados. Mas pensa fora de uma cabeça de pobre de espírito, serão exaltados, então meu ego vai ser inflado, eu vou ser rico, rica, gostoso, gostosa, famoso, poderoso, e as pessoas vão me admirar. Nada dessa baboseira aí, porque as pessoas pobres de espírito que não estão conectadas com Deus estão sempre buscando só sexo, poder e dinheiro. Já tenho falado para vocês, o ser humano sem Deus não vale nada. Não vale nada, porque os valores que Deus traz, do amor, de modelar Jesus Cristo, é o que fazem com que a gente seja pessoas do bem, pessoas que não buscam fazer o bem só por interesse, mas a gente faz o bem porque a gente sabe que a gente vai ter recompensa de Deus, uma recompensa eterna, e não ficar acumulando dívidas de gratidão com as pessoas e fazendo networking de alto valor agregado, entende? Então,
Todos esses elementos que eu estou conversando com você, eles estão interconectados. Agora, tem momentos que você vai estar sozinho, tem momentos que você vai estar sozinho. Busca Deus, se humilhe diante de Deus, leia a Bíblia, leia Salmos, leia Provérbios, leia o Novo Testamento, busque entender as cartas de Paulo, peça a Deus sabedoria, peça para alguém te ensinar o que você não entende da Bíblia. Manda mensagem no meu privado quando você precisar de ajuda. Espere em Deus, faça o seu melhor sempre. Trabalhe, estude, faça seu exercício físico, se conecte com pessoas do bem, se afaste de ambientes ruins, mas entenda que às vezes as pessoas não vão estar disponíveis, não porque elas não querem, é porque Deus mesmo afastou. Um dos primeiros vídeos que eu fiz, acho que foi o terceiro, fala sobre desertos da vida e os motivos da gente sentir só. Tem 2 vídeos que eu gravei falando sobre esse tema, você pode assistir lá. E assim, você precisa entender que vai passar. A depressão, o estresse e a ansiedade podem passar. Mas a depressão, estresse e ansiedade normalmente estão ligados à nossa falta de fé e nossa falta de confiança. Ah, Léo, mas com base no que você está dizendo isso? Porque tem questões químicas. Não estou falando de questões químicas hormonais. Eu acho que se a pessoa precisa de uma terapia, ela tem que fazer terapia mesmo. Se ela precisa de remédio, em alguma situação, ela precisa do remédio mesmo. A gente precisa usar a nosso favor a ciência e a medicina quando necessário, tá? Mas muitos dos problemas têm a ver com famílias desestruturadas, falta de dinheiro e falta de fé, falta de visão de futuro. Porque a depressão é estar preso ao passado. O estresse é o excesso de presente e a ansiedade é excesso de futuro. Só que Deus nos dá o presente para construir o passado de forma que o passado, presente para construir o futuro, de forma que o passado é aprendizado para o presente para construir o futuro. Então a gente precisa viver no presente, olhar para o passado com aprendizado e gratidão, corrigir os erros e aprimorar. E a gente precisa olhar para o futuro com fé, mesmo nos tempos sombrios, mesmo perto de um terceiro conflito mundial, mesmo com sinais dos fins dos tempos que Jesus está voltando. Você precisa ter esperança de que você e eu vamos descansar em Deus e que Ele vai fazer justiça. Mas enquanto o mundo não acaba, vamos dizer assim, enquanto não chega o fim dos tempos, seja lá quando for, só Deus sabe, a gente precisa dar o nosso melhor, a gente precisa de buscar ajuda, mas quando não tiver ajuda de ninguém, você sempre vai ter Deus, porque o ser humano pode falhar com você, pode te decepcionar. Você não é decepcionado e decepcionada pelo seu inimigo, você é decepcionado pelos supostos amigos, pelos parentes, pela parentela, pelos supostos amigos que nos tempos difíceis deveriam estar ali para te apoiar e não estão. Às vezes não estão porque realmente não são amigos, é só a galera do oba-oba. Mas às vezes Deus permite que as pessoas não estejam presentes para você e eu aprendermos a confiar em Deus. Em Salmo 118 diz assim: é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. E eu te digo, é melhor você confiar em você e em Deus acima de tudo, mas não botar toda a sua confiança só em você, botar sua confiança em Deus do que confiar em pessoas para ficar se decepcionando. E peça a Deus sabedoria para saber em quem confiar. Então sim, busque os ambientes certos, sim, busque andar com pessoas que te ajudam a crescer e que você pode ajudar a crescer, mas lembre-se, tem momentos que você estará sozinho e sozinha, e você precisa depender de Deus, você precisa buscar músicas que te conectam a Deus, você precisa de estar sozinho na natureza ou no seu quarto, você precisa buscar a Deus, que é Ele que vai te dar as respostas. É o Espírito Santo que vai te guiar. Peça para que o Espírito Santo te guie, peça para que o Espírito Santo afaste quem tiver que afastar, aproxime quem tiver que aproximar. Esse deserto que talvez você possa estar passando, ele pode te ajudar a crescer. Se você aprender com a vida, porque nada bate mais do que a vida, nada dá mais feedback do que a própria vida, os próprios resultados. Se você aprender com ela, for humilde e corrigir os seus erros e se conectar com Deus, as coisas podem fluir bem. Porque na vida a gente só tem garantia da morte. Mas, para quem tem fé, a morte é passageira e é só o início, não é o fim. Para quem não tem fé, amigo, morte acaba ali, né? Triste a vida do ateu e de quem não tem fé. Tadinho. Que Deus transforme a nossa mentalidade, o nosso coração, o nosso comportamento, para que a gente possa viver o nosso propósito, para que você possa se conectar profundamente com Deus, superar as suas crises, suas dificuldades em Deus e, quando necessário, se necessário, buscar ajuda. Esse é o recado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe e manda para quem você sabe que precisa ouvir. E para fechar, morra de tanto viver. Tô gravando mais uma aqui, ó. Que beleza. Grande abraço e até o próximo vídeo.